também pelo BS Studio, que a gente consegue colocar no YouTube também. Então, queria dar boa tarde para alguém, mas no momento não tem ninguém na sala de aula. Conforme foi pedido, né, pelos próprios alunos, que a gente repusesse as aulas, é pronto, né? E conforme pedido também da coordenação da controle de automação e da mecânica, né? Eu marquei um horário que, teoricamente, ninguém tem estágio ou aula nesse horário, que é de 1h30 às 15h10. E então a gente vai seguir a aula e do mesmo jeito, né? A aula está sendo gravada, o material é disponibilizado para os alunos, certo? E a gente estaria justamente aqui, ó, como é que fala? Para engenharia civil, a gente viu como é que fala? A primeira unidade aqui para gente, onde basicamente a gente viu um monte de exercícios aqui sobre fluidos, parte de viscosidade, trabalhamos um pouquinho as propriedades, trabalhamos lei dos gases, etc. Fizemos bastante coisa em relação ao sistema de unidade, né? Todos os problemas básicos a gente teve algum tipo de mudança de unidade para ser feita. Tá? E agora a gente entraria aqui na unidade 2, onde a gente vai tratar justamente sobre estática dos fluidos, ou seja, como que um fluido vai interagir com outros fluidos, estando ambos parados, e como que determinados equipamentos, como manômetros, tubos em U, etc., vão funcionar com base, basicamente, né, em como que é o comportamento do fluido parado, que é determinado lá pela lei de Stevin, etc. Então, na parte teórica, a Mara faz, né, as deduções direitinhas, a gente vai basicamente para questões de aplicação agora, certo? Então, bora lá. Nosso primeiro exercício é basicamente um exemplozinho bem simples para a gente começar, vamos dizer assim, fresh, certo? A maior parte dos alunos desse nível aqui não é lá grande novidade, porque tiveram alguma visibilidade, né, dessa parte de fluidostática no ensino médio, ou tiveram alguma coisa na física 2 da engenharia. Então é um exercício, nossa, difícil, na verdade ele é bem simples. E o que acontece? Basicamente ele fala para a gente que a gente tem um manômetro construído no formato desse tubinho aqui, certo? Ou seja, um medidor diferencial de pressão, onde a gente vai comparar a pressão em um ponto e em outro em função da diferença entre as colunas de mercúrio. Só que nesse exercício ele está sendo utilizado em outro formato, tá? Ele fala o seguinte, né, que o manômetro foi construído em um tubo de vidro, né, com diâmetro interno uniforme de 6,35 milímetros, e o tubo foi preenchido parcialmente com água, certo? Então, primeiro foi colocada água e, em seguida, com um certo volume de 3,25 centímetros cúbicos de um óleo, que é o mérino vermelho, cuja densidade está sendo fornecida para a gente aqui pelo exercício, certo? Esse mérino vermelho foi adicionado do lado esquerdo, então a gente está vendo aqui em detalhes, certo? Pede para a gente determinar o desnível H, sabendo que ambas as tomadas de pressão do tubo em U, elas estão abertas para a atmosfera, ou seja, a gente vai ter pressão atmosférica atuando aqui e pressão atmosférica atuando aqui, certo? Na superfície dos dois fluidos, certo? Existe, em função do desnível, né, uma pequena coluninha de ar aqui, mas para uma parte dos exercícios que a gente faz, a gente acaba desprezando ela porque fica pouquíssimo importante, certo? O motivo disso é porque o ar, a densidade dele está na faixa de 1,1, 1,2 kg por metro cúbico, enquanto o óleo médium vermelho, a água, etc., estão basicamente na escala de 10 a terceira. Então, é 1000 vezes a diferença. Então, o erro, que se a gente quisesse considerar o ar aqui, ou o erro em desconsiderar o ar, seria muito pequenininho, estaria na terceira, depois da terceira casa decimal, então não faz diferença. A gente tem que realmente ficar como é que fala? Atento ao ar, né? Se vier algum exercício, igual o de baixo vai ser, onde ele informa para a gente, olha, o ar tem uma densidade aqui, então fatalmente ele quer que a gente avalie, né, as pressões aqui usando o próprio ar aqui como um dos fluidos de trabalho, tá? Mas vamos concentrar nesse aqui primeiro. Então o óleo foi adicionado na face esquerda, então ela está aqui, certo? E pede para a gente determinar qual que é o desnível H, que é esse desnívelzinho aqui, H maiúsculo está mostrando para a gente,
sabendo que ambas tomadas de pressão tubo estão abertas para a atmosfera. Então, basicamente isso. O que vai acontecer? Uma vez que esse óleo ele for depositado aqui nessa superfície, ele vai criar uma certa coluna de óleo, fazendo com que a pressão nesse ponto 1, que a gente marcou previamente aqui, vai ser uma soma, né, da pressão atmosférica mais dessa pressão de óleo que a coluna de óleo vai estar fazendo, certo? Enquanto no outro lado eu tenho um ponto que está na mesma profundidade e ele pertence à água, certo? Esse ponto que está na fronteira aqui, ele também é pertencente à água, então é como se tivesse dois pontos que estão à mesma profundidade e o mesmo fluido. Então, lá dos teoremas de Stevens, a gente saberia que esses dois pontos têm a mesma pressão. Então, basta que a gente escreva a pressão nesse ponto 2 em função da pressão que a gente teria aqui atmosférica na superfície dele, mais essa coluna de fluido aqui em água, certo? E aí igualar as duas para a gente conseguir resolver esse problema. Claro, a gente vai precisar dessa coluna de óleo aqui. Então, basicamente, vamos começar a fazer o modelo. Tá? Então, inserindo as equações. Então, vamos lá. Pressão no ponto 1 para a gente. Ela vai ser... Onde está? Vão ser pressão atmosférica. Então, deixa eu aproveitar aqui. Começar a série de Ctrl+C e Ctrl+V. Então, vai ser pressão atmosférica, né? Mais a densidade do fluido, que no caso vai ser o óleo. Então, opa! O do óleo. Vezes a altura, ó, vezes a gravidade, né? E vezes a altura da coluna de fluido, que no caso para a gente disse que é um ar qualquer que a gente não conhece. Tá? A pressão do ponto 2 vai poder ser descrita, né? Em função da pressão atmosférica, estou aqui na superfície dessa coluna aqui agora de água. Então, ρg, água. E aqui a coluna que a gente vai estar utilizando vai ser o valor A menos o H maiúsculo, que o enunciado está fornecendo para a gente. Certo? Muito bem. Por que é A menos H? Porque a cota inteira, embora a gente desconheça, vale A. Se dessa superfície aqui até aqui eu tenho um H, né? Daqui para cá eu vou ter A menos H. Então, só porque são cotas complementares. Então, o que eu vou fazer? Já que estão à mesma profundidade, né? Pertencem ao mesmo fluido, os pontos 1 e 2, vou basicamente igualar a pressão neles. E uma vez que a pressão neles é igual, eu vou simplesmente substituir, né, o valor da pressão, a expressão da pressão em cada um desses pontos. Então, eu virei aqui, eu dou um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui, para ficar bonitinho, certo? Substituo a expressão aqui da pressão em 1, tá? E substituo aqui a expressão da pressão em 2. Certo? E aí o que acontece? Essas duas pressões atmosféricas que a gente tem aqui, elas são, como é que fala? Elas vão se cancelar, elas estão positivas dos lados opostos da equação, então basicamente uma vai cancelar a outra, tá? Então, já cortei aqui previamente. E aí o que acontece? Se eu não tenho mais os termos das pressões, vou me concentrar agora no efeito das colunas de fluido. Certo? E agora eu vejo o seguinte, olha, essa gravidade que está aparecendo aqui e aqui, eu posso simplesmente simplificar ela, né? Facilitar as contas. 10 mais 1 aqui, sem as gravidades agora. Certo? E agora, basicamente, o que a gente vai fazer? Vai isolar o A do H, né? O H é o objetivo para a gente, então eu vou isolar ele. E do outro lado vai ficar um A multiplicando essas densidades aqui, que eu vou tentar deixar em evidência. Então, desce aqui, passa para cá. Seria, né, ρ da água vezes A e menos, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, então, X, certo? Ficaria nesse formato, e eu pegaria esse ρ da água, passaria para o outro lado,
Vou dar mais uma linha aqui, só para ninguém se perder no meio da dedução. Esse rho da água vai passar para cá, Ctrl X, Ctrl V. Ele está negativo aqui, o que eu vou fazer? Vou trocar o sinal dos dois. Então, vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1, então essa aqui fica positiva. E eu troco, ó, essa aqui fica positivo, essa aqui fica negativo. Certo? E aí, nesse formato, se eu quiser isolar o valor do H, eu simplesmente faço. Pego o H já aqui, ó, essa densidade da água, já vou passar a dividir, então Ctrl X aqui. Vamos dividir esse outro lado aqui. Certo? E vou colocar em evidência nesse A, aparecendo aqui. Vou colocar até aqui fora da... Um A ali do lado de fora. Vezes, e aí... Temos uma expressão, né, para o H, basicamente em função da densidade dos fluidos óleo e água, certo? Ou da diferença entre um e outro, né? Dividir pela densidade da água e o valor dessa coluna aqui de óleo, certo? O enunciado deu informações importantes para a gente fazer esse cálculo. Basicamente são o diâmetro interno do tubo, que é de 6,35 milímetros, e deu o volume. O que a gente vai fazer? Vai basicamente calcular esse valor A aqui, ó, como sendo o volume, né, dividido pela área da base. Opa! Então, volume dividido pela área da base. Então, vai ser para a gente. Vamos abrir aqui. A área da base para a gente, já que ela vai ser um círculo, né? Então ela é π sobre 4, o diâmetro quadrado. Π divide 4, que multiplica diâmetro quadrado. Certo? Então, vamos pegar isso, vamos substituir. Ctrl C, Ctrl V aqui, e agora substituir pelos valores, né? O volume do óleo é esse daqui, 3,25 centímetros cúbicos. E aqui no diâmetro, vou substituir aqui pelo valor dele. Então, Ctrl C aqui, Ctrl V, pronto, bonitinho. Certo? As unidades aqui não estão no sistema internacional, eu poderia passar previamente, não passei justamente para a gente poder brincar naquele formato de ficar trocando de variáveis, porque nessa aqui vai ser bastante interessante, tá? Então, o que acontece? O centímetro cúbico que está no numerador, vou deixar ele aqui no denominador. E a unidade para a qual eu quero transformar ela, que seria o metro cúbico, vou deixar aqui, ó. Certo? Então, agora seria o momento que eu perguntaria para a turma, né? Quantos centímetros cúbicos cabe em um metro cúbico? Mas, como eu vou só ouvir silêncio, então eu vou vir aqui e já colocar a resposta. É 1 milhão, 10 a 6 centímetros cúbicos, né, em cada metro cúbico. E agora aqui eu vou trabalhar a parte do milímetro, tá? Então, acho que eu posso aproveitar uma parte disso. Então, Ctrl C, Ctrl V. Alô? Opa, meu Deus do céu, até assustei. E aí? Tudo bom? Bem, Vinícius? Tudo. Aqui, essa aqui é uma aula de reposição, né? Sim. Ela é opcional? Então, toda aula nossa ela é opcional. O aluno pode optar por fazer ela ou não, mas ela está sendo ofertada. Entendi. Não, é porque, tipo assim, eu acho que. Não sei como dizer, mas eu não sei se vai vir muita gente hoje, sabe? Eu também não esperava que viesse.
certo? Eu estava querendo marcar a reposição, né, junto com vocês na sala de aula, mas Hum? quando veio as demandas, né, da coordenação da eletrônica e depois veio o coordenador da mecânica me ligando, eu falei, então vou marcar para um próximo horário possível, que a gente, todo mundo deveria ter um tempo livre para poder fazer. Quem não tiver, né, todo jeito tem aí o como é que chama? Vai ter o material gravado, vai ter o material que eu vou postar para vocês, etc. Então, basicamente isso. Ok. Já, Bom, é certo. O horário aqui também não é o melhor para mim, não, porque eu tenho que sair umas 2h30 para poder receber minha irmã, que ela tá vindo aqui em BH. uhum. Só que eu decidi, eu preferi entrar aqui, porque É, é como é sempre que bom, né? porque normalmente sábado de tarde ninguém tem nenhum tipo de compromisso de trabalho, nenhum tipo de outra disciplina que vai estar fazendo, etc. É difícil a pessoa estar fazendo algum tipo de curso. Sim. Então, como vai ficar gravado de todo jeito, né? Como é que fala? Todo jeito, quem quiser pode acompanhar no horário que puder. Certo? E qualquer coisa, terça-feira a gente está aí de novo para poder tirar alguma dúvida que tenha nessa parte da matéria ou qualquer coisa assim. Certo? Ok. Então tá bom. Então, vamos voltar aqui. O que que a gente estava fazendo, tá? O Vinícius. A gente começou a fazer esse probleminha aqui, que era o do manômetro, que foi construído tipo um tubinho U, certo? E aí o que acontece? Ele colocou água e depois colocou esse óleo aqui, que é o óleo médium vermelho, tá? E aí o que acontece? Em função, né, da pressão que a gente vai ter nessas duas aberturas aqui do tubinho, se é a própria pressão atmosférica, a gente definiu quem que ia ser a pressão no ponto 1, que seria a pressão atmosférica mais a coluna de óleo, e quem que ia ser a pressão no ponto 2, que seria a pressão atmosférica mais a coluna de água, certo? E aí o que acontece? Como esses dois pontos eles estão em um mesmo fluido, né, no caso a água, já que isso aqui tem interface entre óleo e água, então pertence à água também, e esse daqui está na água, pura e simplesmente, então como eles estão em um mesmo fluido, a mesma profundidade, a pressão neles é a mesma, certo? Então, o que, que eu fiz foi basicamente, né, descrever as pressões, igualar elas e começar a simplificar. Simplifiquei a pressão atmosférica, depois eu simplifiquei o termo da gravidade e comecei a isolar, abrir a equação para eu isolar o termo do H maiúsculo, que é esse desnível que ele está pedindo para a gente. Aí a gente chegou a uma expressão que basicamente depende, né, da diferença das densidades entre o óleo e a água dividido pela densidade da água e essa A que seria a altura dessa coluna de óleo, que a princípio a gente não conhece, mas que a gente, como é que fala? É possível calcular porque foi fornecido o volume e foi fornecida a área do tubo. Ele informa para a gente que o diâmetro interno é de 6,35 milímetros é um tubo, então a área é um círculo. Então eu vou pegar o volume e vou dividir pela área e o valor que a gente vai achar vai ser de 0,113, né, metros aproximadamente, tá? Exato, certinho. E se esse aqui é o valor do A, a gente calcula o valor desse H aqui facinho, facinho. Se tiver alguma dúvida, tá? Que eu fui um pouquinho meio rápido. Então, tranquilamente, vou ficar aqui para aproveitar a sua explicação o máximo que eu puder, né? Porque Aham. daqui a pouco Fique minha irmã mandou aproveite. mensagem. Pode ir, não precisa pegar leve, não. Pode ir. Tá Fique bom, tranquilo. veneno. Cuidado que eles não precisa pegar leve. Diga isso para um professor. 998. Tô brincando, é porque normalmente o que a gente escuta é o contrário, tá? É, não, eu imagino. Não, professor, isso está muito difícil. Você olha para a matéria, isso de novo. Então, contas agora, pela calculadora. Acho que vai dar 17,9 milímetros, mas só fazendo a continha, 0,130 multiplica menos 927. Opa, preciso colocar tudo isso no parênteses, senão não vai dar certo. 927 menos mais 998 e divide esse trem tudo aqui por 998. Tá? Então dá isso mesmo. 17,6 vezes 10 menos 3 dá 0,00 mais vezes 10 menos 2. Aqui o resultado final da gente é metro, né? Que as quilogramas por metro cúbico vão cancelar todos aqui. E isso é a mesma coisa, 17,6, né? Milímetros. Basicamente isso. Então, o desnível pequenininho, tá? Colocou o óleo aqui, como ele é
menos denso que a água, ele vai acabar criando uma pressão menor, né, sobre esse ponto 1. Então, o desequilíbrio que a gente vai aparecer vai basicamente ser em função da densidade menor do óleo aqui em relação da água, certo? Porque as partículas aqui do fundo fatalmente vão sendo pressurizadas pelas partículas que estão acima. Como essas aqui são mais leves, né, as de cá acabam criando o mesmo nível de pressão com uma menor altura mesmo, certo? Detalhe Certo. aqui, tem duas maneiras de a gente trabalhar esses problemas de pressão estática. Um deles é utilizando como referência, né, o eixo Z para cima. Isso faz com que qualquer deslocamento para baixo ele fique negativo, né? E a gravidade também fique negativa. Então a gente teria que lembrar que sempre que estivesse indo para baixo seria um valor negativo e a gravidade ia ser sempre um valor negativo. Isso é uma maneira de trabalhar. A outra é a gente arbitrar o eixo Z para baixo, que é a gravidade fica positiva, porque ela está no mesmo sentido do eixo, certo? E deslocamentos para baixo eles ficam positivos, né? Nessa expressãozinha aqui, tá? São duas maneiras distintas de trabalhar, ambos estão corretos. O que não pode fazer é misturar, certo? Essa segunda de trabalhar o eixo Z para baixo ela é mais intuitiva, porque se entende, né, que quanto mais profundo se encontra, é maior o nível de pressão, certo? Então, normalmente o Certo. Z apontado para baixo não é mais comum de fazer esses exercícios aqui, eu prefiro que é mais intuitivo também, tá? Amém. É um exercíciozinho relativamente simples, né? Esse tipo de matéria é normalmente vista no ensino médio. Obviamente, nem todo mundo faz o mesmo ensino médio. Então, vai ter gente que vai ter visto isso e vai achar que é extremamente fácil, e de verdade é. E vai ter gente que é basicamente pegar a equação e aplicar, né? E vai ter gente que nunca viu e vai achar super estranho. Eu vi parcialmente, eu não vi completo. Acontece bastante. Felizmente aqui no Brasil, às vezes vocês têm uma escola que quem está dando aula de física é um professor de matemática e, sei lá, a de química é um professor de história, por algum motivo. Hum, Acontece. E por aí vai, né? Tanto professor de história dando aula de ciências, nossa. Então vamos lá. Se não fosse história da ciência, mas não. Ciência mesmo. Então, seguindo aqui pra gente, tá? Tem um outro exemplo aqui, bem simplesinho, que é justamente para a gente poder trabalhar a parte dos manômetros, tá? Lá no material da Titiamara, ele tem, como é que fala? Dos elementos que a gente acaba vendo são os medidores de pressão, um deles são os manômetros, certo? Onde basicamente ele funciona para a gente. Deixa eu abrir aqui uma pequena interjunção aqui. Manômetro. Manômetro de pressão não faz o menor sentido isso, viu, Google? Manômetro de pressão. Uhum. Imagens. Não faz sentido a gente ver coisinha. Então, vários manômetros sendo vistos aqui, etc. O que interessa para a gente, né? Conhecer que tem uma escala, tem um ponteiro, ver ele por dentro. Certo? Esse aqui está um ótimo exemplo, vamos abrir com ele. Ah, abrir imagem nova guia. Agora ele está maiorzinho aqui e vamos dar uma olhadinha aqui que é o manômetro por dentro. Basicamente ele é composto por uma conexão e pode ir num vaso de pressão ou então numa tubulação, certo? Uma posição que a gente queira medir pressão, etc. O que acontece? Essa comunicação vai basicamente permitir que o fluido que estiver em contato aqui, estiver no meio que a gente está medindo a pressão, ele se comunique com a atmosfera que está dentro aqui do manômetro, dessa parte interna dele que a gente chama de tubinho ou tubo de Bourdon. Perdão, é tubo de Bourdon. Tá? E aí o que acontece? Essa pressão, como é que fala, do elemento externo aqui que a gente está medindo, ela vai interagir com a pressão interna aqui, fazendo com que ela fique maior ou menor. Depende do nível de pressão que a gente estiver trabalhando, tá? Assumindo que seja a pressão mais alta. Por exemplo, estou lá com uma linha de ar comprimido para trabalhar um sistema hidráulico qualquer lá. Certo? Pneumático, perdão. E aí o que acontece? Como é que fala? Essa atmosfera interna aqui, pressurizada pelo nosso, fala, pela nossa linha aqui, ela vai basicamente, né, realizar uma força, né, sobre a parede dessa estrutura aqui. Essa força ela é contra ela é resistida, né,
pela pressão atmosférica, que também vai estar criando uma força sobre a superfície desse elemento, certo? Então tem a pressão interna e a pressão externa, vamos dizer, brigando uma com a outra, e só um efeito seria a diferença entre uma das duas, que fatalmente vai acabar criando algum tipo de deformação. Que uma vez que eu pegar a pressão, essas diferenças de pressão interna e externa, e eu aplicar elas sobre as áreas, vai acabar aparecendo uma deformação, certo? De abertura ou fechamento. Isso porque, como o elemento aqui ele é semicircular, por assim dizer, que vai acontecer que a área interna dele, certo? Ou a área das superfícies internas dele, ela é menor do que as áreas das superfícies externas. Então, se eu tiver uma pressão que ela é maior que a atmosfera, esse elemento aqui vai acabar sendo empurrado mais para fora, porque a área externa ela é maior, e aí a gente vai ter uma movimentação dessa extremidade móvel que vai acionar, né, um braço, certo? Que está ligado a uma cremalheira. Essa cremalheirazinha aqui vai tocar uma roda dentada, né, no ponteiro, e o ponteiro vai girar no fundo da escala, certo? Então, Certo. basicamente ele registra, né, proporcional à diferença de pressão entre a pressão que a gente tem como a absoluta, que é a que basicamente vai estar atuando, né, sobre as paredes internas aqui do nosso manômetro, e a pressão atmosférica. Então, para a gente, um manômetrozinho vai ser sempre um medidor que vai indicar isso aqui, ó. Deixa eu pegar qualquer pressão aqui para me ajudar. Descemos. Pressão igual a pressão menos pressão. Certo? Ou seja, a pressão que a gente vai chamar de manométrica, aquela que o manômetro mede, ela vai ser a pressão absoluta, que é a pressão que efetivamente está sendo feita, né, pelo fluido sobre a superfície, né, absoluta, menos a pressão atmosférica. Tá? E é por isso que ele está falando, ó, nós temos um manômetro aqui embaixo, então é interessante conhecer o medidor. Para quem viu os videozinhos da Mara já entendeu, para quem não viu, viu aqui um pouquinho com a gente, mas pode ver o vídeo também. Lá está mais completo. Às vezes vai falar de vacômetro também, tem outros medidores que são importantes. Mas por enquanto, por agora, esse aqui que a gente vai trabalhar. Certo? E o que acontece? Esse manômetro aqui, que está no fundo desse tanque de gasolina de um carro, como ele está informando aqui para a gente no exercício, ele vai registrar a pressão, né, aqui no fundo, de acordo com o nível dos fluidos que vão estar atuando sobre ele, certo? Ou seja, se eu tiver muita gasolina, ele vai apresentar lá uma pressão maior. Se tiver quase na reserva, vai apresentar uma pressão menor. Uma maneira de trabalhar, certo? E aí o que acontece? Ele fala para a gente, o tanque ele tem 30 centímetros de profundidade, que seria essa cota, e acidentalmente, talvez acidentalmente sim, às vezes não, né? A gente não sabe direito de onde origina esse exercício, mas tem 2 centímetrozinhos aqui de água. Pode ter vindo junto do combustível, quando foi abastecido o veículo, né? Ou de repente foi alguém que jogou ele lá, certo? Acontece. Então ele pergunta para a gente, né, quantos centímetros de ar vão permanecer no topo quando o manômetro registra erroneamente cheio. Esse cheio aqui para a gente, ele basicamente está remetindo, né, ao indicador do tanque de combustível que a gente vê no painel, onde ele registra, né, que o carro está com o tanque vazio na reserva, por assim dizer, e algumas, como é que fala? Tem algumas setinhas indicando, aqui é o meio, aqui é mais ou menos um quarto, aqui é 3/4 e ele cheio, né, um full. Então, esse manômetrozinho, para a gente, ele deveria registrar que uh, que esse reservatório de gasolina ele estaria cheio quando ele estivesse atuando, né, ou ele estivesse com 30 centímetros de gasolina. Né? Esse seria o esperado. Tá? Então, vamos pegar aqui emprestado, né? A pressão que ele está indicando para a gente como cheio, ela deveria ser, né? Como normalmente fica aberto para a atmosférica, pressão atmosfera, certo? Mais a coluna de gasolina que a gente teria de 30 centímetros,
Isso seria o que ele deveria registrar corretamente como cheio. Então, densidade da gasolina, deixa eu pegar umas coisas aqui de trás, só para poder facilitar para mim. Pronto. Então, seria densidade da gasolina vezes a gravidade vezes esse valor A aqui para a gente. Então, o que é esse A? Vai ser a cota, né, para a gente. Então, seria a altura. Então, 30 centímetros, eu vou colocar aqui em metros. Um sinalzinho de vezes aqui para a gente. Ponto 0,30, né, metros. Essa seria a pressão que ele deveria registrar como cheio, tá? Ou o valor que no indicador diria que está tudo cheio. Só que nessa condição aqui com água e ar junto da gasolina, ele também registra cheio. Então, basicamente para a gente teria essa mesma pressão cheia com a pressão atmosférica atuando. Vamos considerar essa coluna aqui de ar primeiro. Vou C aqui. Vamos registrar aqui ar, certo? A coluna aqui, a altura vai ser só esse H minúsculo, que a gente não conhece ainda, é o que a gente quer encontrar. E aí, como é que fala? Veria uma camada aqui de gasolina. Então, peguei a pressão atmosférica, somei com a pressãozinha dessa pequena coluninha de ar, e somei aqui e vou somar com a pressão que a gasolina vai criar. Faltaria para a gente somar da água, mas antes, né, vamos tentar para essa altura aqui. Ó. Ela não é 30. Eu sei que eu tenho 2 aqui, que é de água, e mais H aqui, ó, que é ar. Então, dos 30, sobraria 28 e 28 menos H. Então, essa para a gente seria seria o valor da nossa cota. 28 metros, né? Menos o H. H20. E mais a coluna de água aqui. Vê? Água. E são só 2 centímetros. Então, 0,02. Pressão cheia. Pararara, ótimo. Reduzir só um pouquinho aqui para caber. Então, essas duas pressões aqui, elas são iguais, né? O que o medidor indicaria no né, com a pressão cheia. Desculpa. Isso. Foi aqui em casa, tô tentando mutar. É um ecozinho. Então, o que acontece? Essa seria a pressão cheia que a gente estaria vendo, mas a pressão absoluta, tá? E eu posso optar, eu posso trabalhar esse problema inteiro aqui como sendo pressão absoluta. Acho que chegou a mensagem aqui pra gente, não? Estranho. E o sinalzinho aqui, uma atividade qualquer, picotou aqui. Achei que era doces. É doce, né, Vinícius? Só tu? Então volta aqui. Então eu posso optar por trabalhar com essa pressão aqui no formato com pressão absoluta, igual eu estou trabalhando aqui, ou se eu quiser trabalhar com ela manométrica, eu posso fazer isso também. Que aí o que acontece? Se eu quiser trabalhar ela manométrica, eu pegaria a pressão absoluta, que é tudo isso, e tiraria disso, né, a pressão atmosférica, ou seja, ia cancelar esse PATM que eu teria aqui. Então eu posso optar, no caso, a primeira vez eu vou dizer que quero fazer isso. Então a pressão cheia manométrica, ela vai ser esses mesmos valores aqui, só que eu vou cortar a pressão atmosférica aqui. Pronto. Aí ficou ela manométrica. E aqui idem. Manométrica. E eu corto aqui. Outra mensagem. Chat. Nada. Pode me incomodar aqui. Eu acho que a gente que entrou fica te respondendo. Então aqui, ó, beleza, chegamos aqui na nossa pressãozinha com pressão manométrica. Beleza. E agora o que a gente vai fazer? Vai basicamente pegar essas duas pressões que são iguais e vão igualar elas.
certo? Se a gente não tivesse igualar, a gente fica basicamente com o termo da pressão atmosférica, né, cancelando quando a gente igualasse as pressões, que eu teria pressão atmosférica tanto um lado quanto do outro, então não faz diferença. A verdade é essa. Tá? Então, peguei esse termo aqui, que seria pressão para gasolina. Aliás, peguei essa daqui, ó, que economiza uma passagem. Peguei esse daqui, Ctrl V, e vou igualar ela a essa outra descrição aqui para pressão cheia. Coloquei ela aqui, ficou essa expressão enorme aqui, que embora grande, olha o que acontece. Ela só está em função daquele Hzinho minúsculo. As densidades foram informadas para a gente e a gravidade a gente conhece. Falando de tia gravidade, a gente pode simplificar ela, porque todos os termos aqui para a gente, ó, tem ela, como é que fala? Multiplicando. Então, se eu dividir os dois lados da equação, ela soma. Continua existindo, porém na equação não faz diferença. Tá? E aí o que a gente vai fazer agora é basicamente isolar o termo do H minúsculo. A gente já tem ele aqui, ó, multiplicando a densidade do ar. Então, é o seguinte, Ctrl X aqui, opa, clique vezes, um parênteses aqui, a densidade do ar estava aqui positiva, vou manter ela aqui, pronto, esse termo que sumiu, beleza. Eu tenho também, ó, a densidade da gasolina, né, multiplicado por esse valor do H aqui, só que negativo. Então é como se eu pegasse essa gasolina, né, e ao colocar em evidência, ela aparecesse aqui negativa. Ok. Ela não some, tá? Quem some é só esse H, porque a gente gera uma constante aqui, ó. A densidade de gasolina vezes a altura da coluna de fluido. Esse termo daqui, ó, que não depende de H, esse outro, eu vou pegar eles e vou passar para o outro lado. Vou dar um Ctrl X aqui. Eles vão passar negativos, então vem esse daqui negativo, esse daqui também. Diminui aqui, pronto. Certo? Nesse formatozinho aqui, ó, o que eu observo? Que eu tenho a coluna de gasolina, né? Um pedaço dela, que é o 0,30, né? Menos um outro pedaço dela, que é o 0,28. Então, vai ter só uma diferença aqui de 0,02 metros, né? Para essa coluna de fluido. Vou tirar aqui do parênteses. Faz sentido mais colocar, porque não está subtraindo mais nada. E aí, quando eu tirar aqui, eu vou ficar com só o 0,02, né? Vezes a densidade da gasolina. Certo? Tirei 28 de 30, sobrou isso daqui. Tem a densidade da água aqui negativa. E eu tenho 0,2 aqui. Então, o próximo passo para a gente, só para finalizar o isolamento do nosso H. Esse 0,02 aqui está aparecendo, eu posso colocar em evidência também. Então, vou dar um Ctrl X aqui. Vou colocar um Ctrl V. Boto isso multiplicando. Vou tirar isso daqui, vou tirar isso daqui. E vou passar, né, a outra diferença de pressão, que seria esse termo daqui, para cá dividindo. Isolado. Agora é basicamente substituir valores. Tá? Densidade do ar foi dada para a gente, densidade da água também, e a densidade da gasolina foi dada nesse formato aqui, SG igual a 0,68. O SG é em inglês, Standard Gravity, né, que alguns livros traduzem ele como a gravidade padrão, que é uma maneira bastante Google, né, de fazer as traduções. E um outro formato ou uma outra denominação que a gente tem nos livros didáticos é densidade relativa, certo? Ela é mais assertiva em questão de tradução, justamente pelo seguinte: essa densidade em SG para a gente, ela é basicamente, deixa eu pegar como equação aqui, ela é basicamente a densidade de um fluido qualquer. A gente quer avaliar,
por exemplo. Densidade de um fluido qualquer pela densidade da água, 4 graus Celsius. Ou seja, é basicamente, né, a densidade de um fluido dividido por 1.000 kg por metro cúbico. Certo? Então, basicamente, se a gente tem um valor em SG, se a gente passa esse 1.000 kg por metro cúbico multiplicando, chega na densidade do fluido. Ou seja, a densidade a gente teria para gasolina, já com esse G é 0,68, é de 680 kg por metro cúbico. Basicamente isso. Vou pegar aqui de qualquer lugar, só para não ter que ficar copiando essa quantidade de coisa. Aqui já pega da água, que a gente aproveita. Então aqui, densidade da gasolina vai ser o 680, menos a densidade da água, que é o 998. Embaixo também tem uma densidade da gasolina. Então, 680. E aqui é do ar, e foi dada para a gente exercício como 1,2, tá? Na verdade, a 20 graus Celsius era 1,12, alguma coisa. Isso ar seco, né? Nível do mar. Então, 0,02, que vai multiplicar para a gente. Parênteses. 690 menos 998. Deixa eu baixar esse áudio aqui, que tá vazando. Divide isso por parênteses 1,2, né? Menos 680. Então, isso vai dar para a gente, né? 0,00937 metros, tipo 4, certo? Ou então, né, 9,4 milímetros. Isso aproximadamente. Não é lá um grande desnível, não, uma grande alturinha que a gente teria aqui, né? Mas é uma fração importante, né, do volume que caberia no no carro, né? Se tem, como é que fala? O carro registraria por essa condição de tem 2 centímetros de água, né? E praticamente um outro centímetro de ar, né, que é 9 milímetros, então eu teria 3 centímetros a menos de gasolina, né, vezes a área. Então isso daí é o volume. Então a pessoa acha que o carro ainda tem algum combustível, poder rodar um bom tempo, e na verdade tem um pouco menos. Então se ele entra na reserva, onde essa coluna aqui já está praticamente zerada, vai ficar só com água e ar, então não vai dar certo. Certo? É um dos múltiplos problemas de você ter água aqui. A preocupação maior é o que essa água vai fazer lá nos bicos injetores, dentro da câmara, etc., que vai dar problema. É bom ter lá não. Certo? Para finalizar, como último exemplo, a nossa aulinha, eu preparei esse exercício aqui, que é um exercício onde a gente começa a também relembrar um pouquinho lá do ensino médio, que a gente vai trabalhar a equação do tio Bernoulli, não no formato que a Mara vai trabalhar lá na unidade 3, mas o suficiente para a gente dar uma relembrada nela e já ir pensando que, opa, já começa a se preparar para a unidade 3, que é basicamente o uso, né, dos, como é que fala, os medidores diferenciais de pressão, né, para medir vazão, ou nesse caso aqui, como em um acessório para a gente achar, né, qual que seria a perda de carga nele, certo? Aliás, nesse caso aqui, só a variação de pressão entre o ponto 1 e 2, porque ele pede para a gente desprezar a perda de carga, certo? Mas é algo, como é que fala? Mas é um tipo de medidor, esse nome tubinho aqui, que é associado a alguma resistência para a tubulação, que pode ser desde uma placa de orifício, ou seja, uma placa com furo no meio, ou um venturímetro, que é quase o que a gente está vendo aqui, né? Como que a gente avaliaria, né, a velocidade para ela. Tá? Então, ele fala para a gente o seguinte: considerar o escoamento de água a 20 graus Celsius através do bocal que está na figura. A gente tem um fluido de massa específica, ρ2, que é igual a 1.800 kg por metro cúbico, está sendo utilizado como fluido manométrico. E fala, se a vazão de água, né, água a 20 graus Celsius, é de 0,3 metros cúbicos por minuto,
O diâmetro D, que esse diâmetro aqui da seção 1, ele tem 100 milímetros e o diâmetro Dzinho ele vai ter 50 milímetros, pede para a gente determinar qual vai ser o desnível H, que vai estar aparecendo, né, nessa coluna aqui, ou entre esses pontos 3 e 4 que a gente estaria vendo aqui, nesse fluido manométrico aqui, ρ2 qualquer. Tá? Como que a gente começa a avaliar isso? Bom, primeiro vamos pegar a equação de Tio-Bernoulli, que ela vai basicamente relacionar para a gente, né, o que seria a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2. A gente vai ver do mesmo jeito que é visto no ensino médio, sem dissipação de energia, sem máquinas de fluxo, aquele jeitãozinho mais simples para Bernoulli. Então, vamos inserir uma equaçãozinha aqui. Vou aproveitar os termos das pressões aqui para já me ajudar. Qualquer pressão 1 aqui já me ajuda. O que a gente vai ter? Que ao relacionar a energia que o fluido vai ter aqui no ponto 1 com o fluido que o fluido vai ter no ponto 2, o tio Bernoulli chegou para a gente uma expressão que fica em função da densidade, ele fala da pressão no ponto 1 pela densidade do fluido nesse ponto, seria o ρ para a gente, certo? Mais um termo relacionado à energia cinética do escoamento, então seria a velocidade 2, aliás, a velocidade 1, certo? Essa velocidade aqui ela vai estar ao quadrado. Isso dividido por 2, mais um termo relacionado à posição, né? Z1, seria a posição desse ponto aqui em relação ao centro gravitacional, ao centro lá da Terra. Então a gente teria, por assim dizer, né, uma energia relacionada à energia potencial, que a partícula do fluido tem, uma energia relacionada à energia cinética que o fluido tem, e uma energia que a gente chama de energia de pressão, né, mas ela está muito mais relacionada ao trabalho de fluxo, tá? Ao quanto que o fluido vai ter que dispor de energia, né, para poder entrar em um volume de controle, ou sair dele, etc. Na dedução da Mara vocês vão ver, mas por enquanto pode assumir como energia de pressão. Tá? Tem muita gente que acaba falando esse tipo de coisa, embora não seja extremamente correto. Tá? E do outro lado, a gente teria basicamente a mesma expressão, só que ponto 2. Teria aqui um O2, perdão, P2, V2, Z2. Isso aqui seria a mesma coisa para qualquer outro ponto de escoamento que a gente for avaliar. Certo? Essa seria nosso Bernoulli. Certo? E aí o que a gente vai fazer? Vai basicamente aproveitar de alguns detalhes. Está vendo aqui que o ponto 1 e o ponto 2, eles estão sendo avaliados, né, no centro, né, das duas seções transversais, tanto dessa parte aqui da seção 1, que é maior quanto essa daqui. Se ela está no mesmo nível, que a altura Z1 vai ser igual à altura Z2. Então eu posso simplesmente descartar esse Z1 e Z2 da expressão, porque eles vão se cancelar, né? Este cancela com este daqui, então vou retirá-lo. Vou inserir formas, cortar, estou cortando Z1 com Z2. Certo? O que sobra para a gente vai ser uma coisa desse tipo aqui. Vou tirar o Z1 daqui, sobrando. Seria essa expressão aqui, onde eu vou pegar os termos da pressão, vou passar para o outro lado, então Ctrl X, Ctrl V, troco o sinal. E esse daqui, mesma coisa. Venho cá, Ctrl X, Ctrl V. Aí, ó. Basicamente, a diferença de pressão pela densidade, né, vai dar para a gente a variação das energias cinéticas. Se eu brinco um pouquinho mais com a expressão, só para ficar em função da diferença de pressão, aliás, como a gente tem dois fluidos, que é a água e o outro fluido, que é o ρ2, eu vou descrever esses ρs aqui como ρ da água, tá? Efetivamente é o fluido que vai estar escoando. Da água
gente não confundir. Ctrl C, Ctrl V, mesmo RAW, mesmo RAW, e agora sim eu vou pegar. Aqui, deixa eu descer, centralizar, aumentar um pouquinho esse zoom. Professor, Tem que ir? desculpa a interrupção. Ah, Eu acho que um pouco antes, acho que uns 2 minutos antes, a tela ficou um pouco embaçada. Eu acho que ela voltou ao normal agora. Na hora que você tava cortando, as letras se misturaram. as Para letras mim. misturadas, tô com algum problema de renderização, tá? Não, mas Rede, voltou ao tem normal ficado um pouquinho agora. mais lento. Tranquilo. Tá bom. Mas tá dando para acompanhar? Alguma dúvida aqui que a Tá. gente tá vendo? Não, tranquilo, tá indo aqui. Beleza. Tá acabando também. Daqui a pouquinho a gente finaliza esse exercício aqui, que é o suficiente, é o que a gente tinha para aula. Como tem pouco aluno, ninguém pergunta, etc. A gente para menos e acaba dando, Uhum. acaba adiantando, certo? Mas o que acontece? Se a gente está com essa expressão, o que nós vamos fazer aqui é pegar essas densidades, estão desse lado aqui, a da equação, vou passar multiplicando os dois lados. Então, vou multiplicar esse lado todo aqui por densidade da água, então a densidade está aqui, vai cancelar. E nesse outro lado, onde a gente não tem ela, vai ficar aqui multiplicando os dois termos. Já que ele tem o 2 dividindo aqui no denominador, também vou brincar aqui um pouquinho com ele. Ficar uma expressão mais clean, mais bonita. Just because I can. Então é isso. Passei o roll para o outro lado, né? E deixei a densidade, o 2 aqui, em evidência. Para a expressão ficar mais bonitinha. Tá? E agora detalhe. Essas velocidades 2 e 1 a gente consegue calcular elas. Por quê? Foi dada para a gente a vazão e a gente conhece o diâmetro. Logo, a gente também conhece a área. Então, para a gente calcular a velocidade com que esse fluido vai estar escoando, vamos pegar aqui, por exemplo, velocidade 1. Ela vai ser basicamente a vazão volumétrica. Normalmente, mecânica dos fluidos a gente usa a letra Q para ela, mas pode utilizar para todo ponto, um V ponto, etc. É mais comum um ou outro. O Q é mais comum nos livros de mecânica dos fluidos, por algum motivo. Tá? E aqui a gente dividiria ela pela área 1. Então, isso seria para a gente. Vamos abrir aqui para fazer o cálculo. Seria a vazão 0,3 metros cúbicos por minuto, que é a vazão que foi fornecida para a gente. E a área 1 para a gente é π divide 4 vezes o diâmetro. Uma parênteses aqui. O diâmetro da seção é 0,1 metros ou 100 milímetros. Eleva isso aqui ao quadrado. E para a gente poder fazer a continha, já que aqui tem minuto, eu vou criar um fator aqui de mudança, né, para a unidade. Vou pegar o minuto aqui dividindo, né, o numerador, vou colocar um aqui no numerador dividindo também. A gente sabe que a cada 1 minuto, né, a gente tem 60 segundos. Então essa é a conta que a gente vai fazer. Pega lá 0,3 divide a parênteses e divide 4 vezes 0,01, que é o 0,1 ao quadrado, né? Vezes 60 aqui no denominador. Então vai dar 0,6366, então aproximadamente 0,64, né, metros por segundo. É o que vai sobrar depois que o metro cúbico cancelar com o metro quadrado. E sobrar só esse segundo aqui por conta da história também. Então essa seria a nossa velocidade V1. Já a velocidade V2 seria 2 aqui, a vazão é a mesma, só que o diâmetro é metade, então 0,05. E aí fazemos a conta. Como o diâmetro dividiu pela metade, ele vai estar ao quadrado do denominador, basicamente a nossa velocidade fica 4 vezes o valor
original ali. A função de truncamento pode dar um pouquinho diferente, 0,05 eleva ao quadrado. Então vai desse aqui, ó. 2,55, tá? 54,64, 7. Então, aproximadamente aí 4 vezes esse valor em relação a esse daqui. Tá? Erros de truncamento estão incluídos na conta. E com base nisso, a gente calcula, né, qual que é a diferença de pressão entre o ponto 1 e 2. E no caso do V2 para a gente vai ser, parênteses aqui, tá? Esses 2,55. No lugar do V1 vai dar 0,64. Aqui o ρ da água é o 998 quilogramas por metro cúbico. Com base nisso, a gente faz o cálculo. Equação 998. Já vou dividir por 2 aqui de uma vez e vou multiplicar. Parênteses, né? Por 2,55 eleva ao quadrado. Menos 0,64 eleva ao quadrado. Então vai dar 3.040,36 Pascal aproximadamente, certo? Pascal é a unidade final por quê? Aqui a gente tem quilograma, né, vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado, certo? Se eu separo um desses metros aqui para o lado de fora, fica quilograma metro por segundo ao quadrado, que é o Newton, vezes metro. Na hora que eu simplificar esse vezes metro com esse metro cúbico dividindo, vai ficar dividido por metro quadrado. Então, Newton por metro quadrado, Pascal. Tá? Então, tá aí a nossa diferença de pressão entre os pontos 1 e 2, mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu para a gente determinar o desnível. Certo? E para isso, o que a gente vai fazer vai se relacionar as pressões que a gente vai ter no ponto 3 no ponto 1 e do ponto 4 com o ponto 2 e depois 3 com 4. Por que isso? Dentro da expressão da pressostática, se não houver escoamento, né, a gente vai usar justamente ela. Por quê? Olha aqui, daqui para cá a gente não vai ter escoamento. O escoamento vai estar passando direto aqui, perpendicular nessa tomada de pressão. Tanto que a pressão que acaba influenciando aqui para a gente é o que a gente chama de pressão estática. Certo? Então, vamos descrever a pressão em 1, a pressão em 3 ali, em função da pressão no ponto 1. Então, com licença, deixa eu pegar emprestado aqui de você, foi equação. Então, a pressão no ponto 3, ela vai ser igual à pressão no ponto 1, né? Mais a coluna de fluido que separa os fluidos. No caso, né, vai estar descendo, então vai ser positiva essa pressão que a gente vai somar, certo? E ela depende de uma cota A que a gente não faz a mínima ideia de quanto que vale. Então vai depender da densidade da água, né? Gravidade e de ar. Isso seria para a gente um valor para a pressão em 3. A pressão no ponto 4 já é um pouquinho diferente. A gente vai relacionar ela com a pressão no ponto 2, certo? E a coluna de fluido. A coluna de fluido que vai existir, né, entre 2 e 4 vai depender, né, dessa cota aqui, ó, A menos H. Por que eu sei que é isso? Porque se tudo é A e a gente subiu H, sobrou A menos H. Então, basicamente é isso. A menos H. E é isso. Pegamos duas expressões e agora a gente vai avaliar o ponto 3 em função do ponto 4 e a gente vai estar caminhando, né, por dentro do fluido que tem a densidade ρ2, certo? Esse fluido manométrico aí. Então, a pressão no ponto 3, que está mais abaixo, vou pegar assim, ela pode ser descrita em função da pressão do ponto 4, né, mais a coluna de fluido, daquele fluido ρ2,
vezes a altura, ou a diferença de altura, né, que a gente vai ter entre os pontos, que vai ser o termo do H. Então tá aí, ó, a pressão do ponto 3, descrita, né, em função do ponto 4, certo? E dessa colunazinha aqui. E aí, o que a gente vai fazer vai ser, basicamente, pegar essa expressãozinha aqui e substituir quem é a pressão em 3 nessa expressão aqui, quem é a pressão em 4 nessa expressão. Para quê? A gente acaba chegando a uma expressão onde a gente também fica em função da pressão em 1 menos a pressão em 2. Então, copiei aqui. Já está aqui presente. A pressão que a gente vai ter em 3 é isto. A pressão que a gente vai ter em 4 é isto. E agora a gente começa a tentar separar as coisas. Eu tenho aqui, ó, densidade da água, gravidade vezes ar, e eu tenho aqui, ó, densidade da água, gravidade vezes ar. Ambos estão positivos e lados opostos da minha equação. Então eu posso vir aqui e simplesmente cortar, né, esses termos que são iguais, de lados opostos da equação. Vem aqui, vou cortar aqui esse termo inteirinho, e aqui, ó, opa, eu vou cortar só esse termo aqui do A. Porque o H que está subtraindo aqui, ele fatalmente vai estar multiplicando esse termo daqui e acaba gerando um outro termo a mais. Certo? Além disso, eu vou pegar essa pressão ponto 2 aqui, ó, e vou passar para o lado de cá. Certo? E aí eu vejo que desse lado aqui da equação, a gente basicamente ficou em função, né, das densidades dos dois fluidos. Ok. Certo? E gravidade e altura. Então, vamos pegar essa altura H aqui, colocar ela em evidência, assim como a gravidade, para a gente poder isolar elas em função dessas diferenças de pressão. Então, pressão entre 1 e 2 vai ser gravidade H, que vai estar multiplicando a densidade da água negativa, Ctrl X, e a densidade, né, do outro fluido positiva, para a gente aqui. Aqui, colocado para a gente. E aí, isolamos, né? O valor lá da altura H, ela vai valer a diferença de pressão, Ctrl C, Ctrl V, dividido, aí gravidade vai passar, essa razão, essa diferença entre os dígitos também. Ctrl X, Ctrl V, gravidade eu vou deixar aqui. Então tá aí uma expressão para a gente calcular o H. A diferença de pressão entre 1 e 2 a gente já tem, ela vale aqueles 3.040 Pascal. E aqui embaixo tem só as densidades dos fluidos que a gente conhece. Então é só substituir valores agora. Vai dar para a gente 3.040,36 Pascal. A gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado, não é o cubo. É da água, 9,8 kg por metro cúbico.
aqui, dando um espacinho para a gente fazer a conta. Vou separar aqui só para ficar mais bonito, beleza? Pontinho aqui para finalizar. Pega isso, divide por parênteses 1.81, multiplica por parênteses, certos, mesmo novamente. Vai dar para a gente 0,386, né? Metros ou 386 milímetros. Esse seria para a gente, né, o valor do nosso exemplo aqui, essa diferença aqui da coluna de fluido. Uma dúvida, Vinícius? Tranquilo. Tranquilo? Está tempo até de fazer outra. Pode fazer. Vamos buscar algum outro. Problema bônus. Vou pegar de algum livro. Dessa vez vou lá na página da PUC. Virtual. Vou lá no Pergamo. Eu já tenho um atalho aqui, fica muito mais rápido para mim. Vamos lá, mecânica dos fluidos. Fenômenos de transporte para vocês, né? Fenômenos. E tem um monte, porte. Tipo de obra, quero um livro que eu consigo acessá-lo, né? Então tem que ser um virtual. Livro eletrônico, beleza. Deixa ele pesquisar. A gente acha um probleminha de pressão estática qualquer. Cremaço, Braga, Filho, Washington. Esse aqui é um livro bom para texto introdutório, só que não tem muito exercício. Esse aqui tem exercício que vai até a cabeça da gente de olhar para ele. Vamos pegar esse aqui, ó, que é o livro do Canedo. Tem muitos exercícios nele. Algum deve servir. Aí no sumário dele. Introdução mecânicos fluidos, balanços básicos, acionamentos básicos, escoamento em um tubo. Eu quero a estática do fluido, aqui já está indo para a parte de coisinha. Introdução mecânica dos fluidos, fluido estática, hidrostática, forças, bolas de força, densidade, pressão. Vai ter exercício aqui no meio. Vou deixar tudo no final do capítulo. Nem lembro mais. Densidade, vixe. Deixa eu ir passando aqui uma página ou outra aqui, ver se coloca alguns exercícios pra gente. Vai dar os exercícios lá pro finalzinho. Então, 2.5, bibliografia. Depois da bibliografia deve vir os exercícios. Tá? Não. Cadê os exercícios? Essa versão tá sem. Caraca. Aí não. Vou ver aqui. Enfim, se não vai dar exercício, não serve pra gente. Tchau pra ele, beijo, vou pular. Zabadal. Fundamentos e métodos. Cabelo do Zabadal, vamos ver aqui. O livro do Zif também é muito bom. O livro do Welch também é novo. Aqui que eu estava estudando é propagação de onda.
Meio poluente, vamos ver aqui. Rosto, crédito, fatores, fundamentos. Oi? Métodos. A parte fluidostática, nem vou chegar nisso. Vai direto para a parte que interessa. Lei de conservação, aqui está muito avançado para a gente. Já pega fluido de movimento para frente. Vamos pegar o livro do Liv. Esse aqui tem muito exercício. Eu estou querendo pegar os do Fox, do White. Eu vou cansar de fazer os deles. Sim. Ver se eu acho algum novo. Interessante aí. Fundamento estático do fluido, barômetro, puxo, problemas. Deixa aqui para mais fácil para a gente visualizar. E tem vários. De pressão do fluido, pressão do pó, etc. Muitos aqui a gente pode fazer. Bons exercícios, inclusive. Vamos passar. Onde comporta é interessante a gente ver. Já está passando aqui do que a gente precisa. Vou pegar esse 3.4 aqui. Screen aqui. Selecionar aqui para a gente poder ir brincando com ele. 3. Vou colocar aqui. Exemplo 4. Aí só para a gente relembrar de que livro que é. Esse aqui, ó, referência. Aí a referência dele, bonitinho, e vamos fazer o probleminha. Vou jogar o problema para cá, só para a gente poder aproveitar esse espaço aqui. Nem precisa, né? Deixa aqui. Figura. Automático, quadrado. E aí que está aqui, vem para cá. Beleza. E fala o seguinte, ó. A figura para a gente, né, mostra um esquema de um manômetro, certo? Do tipo tubinho U, com um ramo aberto para a atmosfera, instalado, né, simultâneo pressurizado e contém água. Então tem ar aqui que está uma determinada pressão, tem água aqui e basicamente quer que a gente determine, né, a pressão nesse ponto A aqui, certo? Então sabendo que aqui tem a pressão atmosférica atuando, como é que fala? Vai ter uma coluna de óleo aqui, uma coluna de mercúrio, depois vai subir numa coluna de água para a gente achar a pressão que a gente vai ter aqui. Esse é um daqueles probleminhas lá do ensino médio que basicamente dá mesmo trabalho para a gente poder chegar nele, porque a solução dele é relativamente simples. A gente vai basicamente relacionar a pressão do ponto A aqui com as pressões todas que a gente teria, né, ao longo do caminho que a gente estaria trabalhando. E a gente vai basicamente pegando entre os extremos dos fluidos. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a pressão do ponto A,
pegar aqui. Ela seria, né, uma pressão menor do que a pressão que a gente teria aqui, ó, nessa coluninha. Nessa extremidade aqui entre a água e o mercúrio, certo? Então o que acontece? Essa pressão em ar, a gente chegar nesse valor aqui, ó, basicamente o que precisaria fazer? Se eu retirar, é mais simples, vim separando. Vou marcar o seguinte, ó, aqui a gente tem pressão atmosférica, eu vou marcar esse ponto aqui como ponto 1, esse daqui para a gente vai ser o ponto 2, esse aqui seria o ponto 3. A pressão que a gente vai ter no ponto 1, ela é basicamente a pressão atmosférica, estaria aparecendo para a gente ali, certo? Mais essa coluna de fluido aqui, que é um óleo. Então, mais densidade do óleo, deixa eu aproveitar aqui algum pedacinho de nada de qualquer equação. Ok, certo. Então vai ser a densidade do óleo vezes a gravidade vezes o H do óleo. Não dá para a gente os valores, tá? Então, primeiro eu vou deixar nesse formato aqui. E o que acontece? Essa aqui seria a pressão no ponto 1, que está na interface entre o óleo e o mercúrio. Então a pressão no ponto 2, que eu vou colocar ela aqui, ó, entre a interface, né, entre o mercúrio e a água, eu vou descrever ela em função dessa pressão do ponto 1 que eu já tenho descrita. Então a pressão em 2 vai ser descrita em função da pressão no ponto 1, certo? Mais a densidade do mercúrio, já que o ponto está mais fundo, né, que o de origem. Mercúrio vezes esse H aqui para o mercúrio. Certo? Essa seria para a gente a pressão no ponto 2. E aí, para a gente chegar na pressão no ponto A, a gente pode descrever ela pode ser descrita em função da pressão que a gente teria no ponto 2, mais a densidade, que agora seria na água, mais não, né? Porque a gente está subindo agora. Sempre que subir, como efeito final, né, a gente sai de uma posição que está mais baixa para uma posição mais alta. Então, nesse caso, a gente vai assumindo que o eixo Z está positivo para baixo, então a pressão vai diminuir quando a gente subir aqui na água. Em altura aqui, que ele chamou de altura para água. Uma maneira da gente escrever essa pressão aqui para a água, por exemplo, em relação a essas informações todas que o enunciado deu para a gente, seria ó, a pressão em A vai ser a pressão em 2, que é isso tudo aqui, Ctrl C, Ctrl V, certo? E a pressão em 1 é isso daqui. Ó. Então, só substituindo valores, chegaria nessa expressão aqui, ó, a gente calcular qual que seria a pressão para a água. Óbvio, né? Se ele tivesse dado para a gente os valores de quem que é o H do óleo, quem que é o H do mercúrio, quem que é o H da água, as densidades de cada um deles, né? A gente poderia chegar numa resposta numérica. Mas basicamente o processo é esse, quando a gente tiver essas várias possibilidades. E aí, o que eu vou fazer? É o seguinte, ó, vou colocar mais uma vez essa coisinha para cá e vou Z, e vou dizer a soma aqui, 2 pontos, das constantes para a gente, tá? Vou pegar o ρ do óleo, Ctrl C, gente, Ctrl V, ele vai ser de 900 quilogramas por metro cúbico.
do óleo. A da água. Para as contas darem mais redondinhas, tá? Vou falar que ela vai valer 1000, como se fosse a 4 graus Celsius. A do mercúrio. $13.600. Sim, mercúrio é bastante denso. Certo? E vou colocar os Hs aqui também. O H do óleo. Ele vai ser, vamos colocar aqui que vale 20 centímetros, por exemplo. 20 centímetros. O H no mercúrio pode valer a mesma coisa, por que não? Oh. A gente chega em uma solução numérica qualquer. E o H da água parece que ele é maior que o do mercúrio, que a gente está vendo aqui como desnível, né? E maior que o do óleo. Né? Vou até trocar o do mercúrio aqui, vou colocar aqui como 15, que parece que ele é menor que o do óleo. Tá? E aqui o da água ele é maior que o do mercúrio, não é menor que o do óleo. Está no meio do óleo aqui, então seria os 15 mais metade. Então, para a água seriam uns 35. Alguma coisa assim. Papai. Hum. Ui. E vamos pegar aqui a pressão atmosférica. Ela ser... Eu vou colocar... deixa ela como se fosse pressão nível do mar mesmo. 101.325 Pascal. E agora eu vou simplesmente fazer as continhas para a gente. Certo? A gente já tem aqui os valores, se eu quiser calcular individual. E se eu quiser substituir cada um deles aqui, é só fazer isso. Então, substituindo valores. Aqui. Rodo o óleo. Gravidade para a gente, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Essa gravidade vai aparecer várias vezes, então já vamos ir registrando ela aqui. E aqui também. Papai, minha bonequinha. Papai, a minha maleta. Muito fofa, hein? Hã? Muito fofa. Muito. É aquela minissérie, né? Home Office with Kids. Compreendo. É, o aluno falando. Então, H do óleo pra gente. Deixa eu trancar a porta que resolve. No máximo pode ficar esmurrando a porta pro lado de fora. H do óleo aqui pra gente. Tem em centímetro, vou colocar aqui em metros, 0,2. Para já ficar com a unidade corrigida. Para o mercúrio é 15 centímetros, então 0,15 metros. Densidade da água. Não coloquei todas as densidades, não, né? Água é 1000. Mercúrio deve estar faltando também. É 600. E a altura para a água a gente colocou como 0,35 metros. Então tá aí, ó. Só fazer a conta que a gente chega na pressão para a água.
Bora lá. Começando. Aparentes. Equation. 101.325 mais 900 vezes 9,81 vezes 0,2 mais 13.600. 13.650? Agora 3.600. 3.600 vezes 9,81 vezes 0,15 menos 1.000 vezes 9,81 0,35. Apertou OK e acha lá. Esse exercíciozinho aqui sempre cai em prova, seja ela do ensino médio, da física, ou mesmo no vestibular da PUC, quando tinha, né? Era basicamente questão de ponto dado, porque era o jeito de fazer sempre o mesmo, não tinha muito mistério. Certo? É uma. Como que fala? Uma coisa bem simples que ensina lá no ensino médio e às vezes a coisa não vai para frente, o aluno chega e ainda tem dificuldade nesse tipo de coisa. Tá? Então aqui para a gente ficaria esses 4 exercícios para a nossa aula. Se tiver alguma dúvida, fale agora, ou então pergunte na aula que vem. É que já está dando o nosso horário. Tá, Vinícius? Muito obrigado, professor. Por nada, eu que agradeço pela paciência, tá? Não, eu tô. Mal prazer ter uma aula, né? Eu tô pagando aqui para receber uma aula, é muito bom ter, sempre. Tá bom. E o seu trabalho é muito bom, então, ótimo. Que bom. Que bom que você gosta. Tem gente que não gosta, tem gente que é indiferente, mas que bom que você gosta. Ah, mas acontece, né? Tipo, todo mundo vai pensar de uma maneira diferente, é normal. Tipo isso. Então tá bom. Vou encerrar a aula aqui mesmo, vou postar o material no Canvas, né? E aí, se tiver algum aluno com alguma dúvida, a gente tira rapidinho ela na terça-feira e segue com o barco. Que aí a gente vai ver a parte em push na próxima aula também. Também, muito obrigado. Por nada, até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Parar a gravação.